Boa noite a todos, boa noite a todas que nos assistem. Hoje, excepcionalmente, numa terça-feira, dia 13 de outubro, em mais uma edição do Colocando o Processo em Prática. Nossa tradição é estar no ar com os nossos espectadores, com o pessoal, com o público do YouTube, sempre quarta-feira, mas hoje estamos aqui numa terça-feira, dia 13 de outubro. Queria dar boa noite a todos, queria, como eu sempre faço, reiterar o agradecimento à diretoria da OAB da Bahia, reiterar o agradecimento à diretoria da Escola Superior da Advocacia da ESA da Bahia, sobretudo na pessoa da minha querida amiga Thaís Bandeira. Queria saudar de imediato nossos convidados de hoje. Sejam bem-vindos virtualmente, ainda que virtualmente, à Bahia, Thaís, Osmar, dois grandes professores que vão tratar aqui de dois grandes temas. Queria saudá-los e que se sintam acolhidos, ainda que virtualmente, à Bahia. Tá joia? Hoje, minha gente, nós vamos ouvir Thaís Pascoal falando sobre concertação de atos e, logo em seguida, o amigo Osmar Paixão vai falar sobre a reclamação nos tribunais superiores. Tá joia? Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Thaís. Thaís Pascoal é doutora pela Federal do Paraná, é professora da Universidade Positivo e é advogada. E vai tratar da concertação de atos. Thaís, seja bem-vinda, a palavra está com você. Obrigada, Danias, agradeço desde já esse convite tão carinhoso, muito bom estar com vocês, estar na Bahia, ainda que virtualmente, né? Ficamos devendo a visita pessoal, com certeza, né? Mas é muito bom estar aqui, agradeço o convite formulado por você, agradeço a ESA, é uma alegria estar aqui, em especial, dividindo esse momento com também o nosso amigo Osmar, que eu pude encontrar pela última vez, se não me engano, em Brasília, no Congresso Mulheres no Processo, né, Osmar? Estivemos juntos lá, inclusive. Então, é uma alegria dividir essa mesa com vocês e bater esse papo nesses tempinhos tão gostosos aqui que você tem feito de discussão, com tanta gente bacana, com tantos temas legais. Como você já disse, eu vou falar um pouquinho da concertação de atos, né? É um tema que eu tenho trabalhado desde meados do meu doutorado, né? Foi a minha pesquisa do doutorado, acabou tendo um viés específico para a prova, mas a minha ideia aqui é tratar desse tema de forma mais ampla, porque ele é um tema que vem e dialoga muito com um momento pelo qual nós estamos passando também, né? Quando nós olhamos, por exemplo, o painel que o CNJ disponibiliza nas ações da Covid, e vemos lá mais de 180 mil ações da Covid, nós já tendemos a nos preocupar um pouco mais com a ideia de gestão, né? O judiciário, hoje em dia, tem que ser um judiciário que se preocupa mais com a ideia de gestão, que assume um papel de gestão de casos, não só o juiz gerindo internamente o processo junto às partes para prática mais facilitada e adequada, a prestação mais adequada da tutela jurisdicional, mas também a gestão sob um ponto de vista externo. A ideia de que cada processo está inserido num conjunto de processos e que aquilo que se faz em um gera impacto justamente nesse conjunto de processos. E a ideia de que nós possamos gerir casos sabendo que há casos que são repetitivos, que há casos que exigem um olhar mais diferenciado, que há casos que exigirão um maior diálogo entre juízes, inclusive, que atuem com esses mesmos casos, né? O painel da Covid nos ajuda muito nisso, porque ele mostra uma série de casos repetitivos, espalhados pelo país, questões de direito e de fato repetitivas, não é? Que exigem aí um cuidado na escolha das ferramentas que são postas pelo sistema para gerir esses casos. E há inúmeras, né? Nós temos o processo estrutural, nós temos o IRDR, nós temos o IAC e nós temos as ferramentas de cooperação. Teríamos outras aqui para citar, mas a ideia é que nós possamos olhar para esse volume de processos, claro, da Covid, mas também todos os demais, né, que estão aí elevando o número de processos no judiciário, e possamos, então, conseguir usar as ferramentas adequadas para melhor gerir esses processos. E a concertação de atos, o tema que eu escolhi para falar com vocês aqui hoje, entra nessa concepção, uma forma de se trabalhar uma ferramenta de gestão.
uma ferramenta que permite um olhar eficiente sobre o processo. E hoje em dia nós temos que pensar no processo também sob o ponto de vista da eficiência, mas não só, também sob o ponto de vista da efetividade. Não adianta nada ser eficiente e não promover o acesso à justiça e não prestar uma tutela adequada aos direitos, né? Então, a ideia aqui é conseguir gerir adequadamente esses casos, considerando pelo menos essas duas premissas, eficiência e efetividade, fora isonomia, universalização, uma série de outras premissas aí que também são fundamentais, né? E quando nós olhamos para o relatório Justiça em Números, por exemplo, do CNJ, nós vemos o quanto é realmente assustador o quadro hoje em dia, né? Nós temos uma das maiores taxas de congestionamento do mundo no Brasil, né? A diferença entre processos que entram, ingressam, e processos que saem do judiciário todos os anos é enorme. A nossa taxa de congestionamento sempre esteve ali em 70%, 80%. Há estudos, tanto de núcleos de pesquisa, temos um aqui da Federal, quanto do próprio CNJ, na Justiça em Números, que mostram que nós precisaríamos fechar o judiciário para o ingresso de novos casos de 3 a 4 anos para solucionarmos o problema de volume de casos. Não vamos fazer isso, então vamos continuar com essa taxa de congestionamento elevadíssima, o que atrapalha a prestação jurisdicional. Por que, então, eu acho, e me parece, que a concertação de atos pode ajudar, né? A concertação de atos é uma ferramenta que entra no rol das ferramentas de cooperação judicial, cooperação judiciária nacional, lá nos artigos 67 a 69 do Código de Processo Civil. Ali nós temos uma série de ferramentas inseridas nessa ideia da cooperação nacional, que tratam da prática de atos entre juízes, entre juízos, de forma menos burocratizada. Ah, mas as cartas ficaram de lado, né? Quem dera tivessem ficado. Infelizmente, não ficaram. Estão lá no código. Mas cada vez mais queremos não precisar da carta precatória, da carta rogatória, da carta de ordem, justamente porque há formas menos burocráticas, mais rápidas, de proporcionar a prática compartilhada de atos. Para mim, me parece que tudo aquilo que pode ser objeto de uma carta precatória, por exemplo, pode ser objeto de uma ferramenta de cooperação. A ideia, então, de que os juízes e os juízos possam cooperar entre si, seja para pedir um apoio um para o outro, para a prática de um ato de comunicação processual, para a prática de um ato probatório, de um ato executivo, uma penhora, etc., sem a necessidade de uma carta precatória, mas também a ideia de que os juízes possam compartilhar a prática de atos. E concertar atos entra nessa ideia, na ideia de prática conjunta, prática compartilhada de atos. Então, vejam que quando nós falamos da concertação, nós estamos falando de uma ferramenta diversa da ferramenta do auxílio direto, por exemplo, que também é uma ferramenta que está lá no artigo 67 como uma forma de cooperação entre juízes. O auxílio direto é mais para aquele pedido de apoio, pedido de ajuda que um juiz faz para o outro mesmo, sem essa necessidade de prática conjunta de atos. Já a concertação vem para a prática de atos mais sofisticados, que exijam, de fato, um compartilhamento entre os juízes. Eu fazia outro dia uma palestra sobre coletivização da prova com o professor Cleiton Maranhão, aqui da Escola da Magistratura do Paraná, e aí falei qual eram as premissas, qual era a ideia da tese, etc., expliquei a concertação, e ao final ele disse, é como um concerto, né? Um está com o violino, o outro está com o piano. Eu falei, nossa, professor, só o senhor mesmo para tratar disso de forma tão bonita, né? É de quem gosta da música mesmo. E a ideia é essa, né? A ideia é concertar, no sentido de compartilhar. Quando nós olhamos, então, ali para o artigo 69, parágrafo 2º, parágrafo único, desculpem, ele vai nos trazer que atos podem ser praticados por meio da concertação, por meio dessa modalidade específica de cooperação de atos, né? Não é um rol taxativo, me parece que ali nós temos um rol exemplificativo, há vários outros atos que podem ser praticados, mas ali está uma boa quantidade de atos que podem ser praticados de forma compartilhada entre os juízes. E isso vale para atos de comunicação processual,
para produção de prova, para centralização de casos repetitivos, para prática de atos executivos, enfim, para uma série de atos, né? Podemos imaginar de exemplos mais simples até exemplos um pouco mais sofisticados. Então, imagine, por exemplo, um réu que esteja réu em várias ações em trâmite, em juízos diversos, por exemplo, de uma mesma comarca. Ele seria citado 10, 20 vezes, enfim, 10 atos citatórios, 20 seriam necessários para citar aquele réu. Por que não pensar no envio de um único, na prática de um único ato citatório para esse réu que envolva todas essas demandas? Ele poderia, então, ser citado uma única vez, num único ato citatório, que fosse relativo a todas essas 10, 20, sabe-se lá quantas ações. Precisaríamos, então, que esses juízos compartilhassem a prática de um ato de comunicação processual em evidente economia, né? Ao invés de 10 atos citatórios, teríamos aí uma economia de tempo, de custo, de eficiência no processo. Um ato executivo também pode passar por esse tipo de prática de atos, né? Houve, inclusive, uma juíza trabalhista em 2006, muito antes de qualquer um pensar nisso, né? O CNJ vai pensar em cooperação lá por 2011, quando ele publica a recomendação 38, em que já há alguns desses atos que estão no CPC já vão aparecer nessa recomendação. Mas muito antes disso, lá em 2006, essa juíza praticou um ato muito interessante, que acabou recebendo até um prêmio Novário. O que ela fez? Ela tinha lá várias execuções trabalhistas frustradas na vara dela. Ela fez sozinha, mas ela poderia ter incluído outros juízos também nisso, né? E ela, então, marca uma audiência de conciliação daquele credor, que era um credor único, em todas essas execuções trabalhistas havia o mesmo credor, e chama este credor com todos os devedores de todas as execuções para a realização de uma transação com todos eles, viabilizando, então, o pagamento do crédito trabalhista a todos eles, uma negociação conjunta ali desse crédito. O prêmio Novari foi dado a ela justamente pela inovação que ela trouxe, né, nessa prática. Imaginem que isso poderia ser feito por juízes diferentes, né, de várias varas trabalhistas que tivessem execuções contra aquele credor. Então, a ideia aqui é, claro, praticar atos de forma a economizar tempo, economizar custos, mas sem perder de vista a efetividade. Eu gosto muito de pensar a prática da concertação de atos, olhando para as provas no processo, né? Na ideia de se poder produzir uma prova única de fatos que se repetem em inúmeras ações, sejam em juízos da mesma comarca, sejam em juízos até mesmo de comarcas diferentes, né? Retomo aqui o que eu disse com relação às ações do Covid, né? As ações do painel da Covid. Nós temos ali uma série de ações repetitivas, de revisões de contratos, de questões ligadas ao direito à saúde, etc., que trazem matérias fáticas repetitivas. Fora dos casos da Covid, nós temos casos de vícios de unidades habitacionais, ações envolvendo, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, em que todas as unidades apresentam um mesmo vício, né? Outro dia discutia com colegas a questão do direito da concorrência, alguns fatos repetitivos que aparecem em ações relativas também ao direito da concorrência, ou mesmo ações de vícios de produtos, questões afetas a consumidores, questões ambientais, questões de poluição ambiental que geram ações individuais, não necessariamente ações coletivas, né? E em todas essas ações, em todos esses exemplos, nós podemos ter fatos repetitivos que vão ser objeto de uma prova também repetitiva em todos esses casos. A prática de atos concertados aqui pode auxiliar numa produção única da prova. Se nós tivermos poucas ações em trâmite perante apenas alguns juízos, não é tão difícil assim, porque nós podemos reunir esses casos, produzir uma prova única, como não são tantas partes assim, todo mundo pode participar em contraditório, e essa prova, então, pode ser produzida ali uma única vez. Mas nós também podemos pensar nisso para as hipóteses de centenas ou milhares de ações repetitivas com um fato, então, repetitivo, que enseja a instauração de um incidente, também fundado na concertação de atos, para a produção única de uma prova relativa a todos esses casos. Aí, como nós estaremos diante de centenas, milhares de partes diferentes, nós teríamos que trabalhar com a lógica das ações coletivas, com a ideia de haver ali um representante adequado que possa representar adequadamente os interesses daquela coletividade. E aí, nesse ambiente,
que tem que ter o contraditório efetivo, é claro, poder termos a produção dessa prova única que depois vai ser utilizada em todas as outras ações, presentes ou futuras, que tenham aquele fato repetitivo como objeto, aquele fato repetitivo integrando a causa de pedir. Se quiserem, depois podemos, inclusive, debater melhor essa questão do contraditório, que é a grande dificuldade dessa técnica, sem dúvida, né? Eu já ia formular, só então, de você falando, eu já estava aqui, ó, com milhares de perguntas na cabeça. Vamos Não lá. sei se você prefere agora. Pode fazer, vamos fazer uma bate-bola, fica legal. Então, beleza. Osmar, fique à vontade também, viu? Porque aí, Thaís, como todos nós sabemos, em uma das versões do anteprojeto, ou um dos anteprojetos do CPC 2015, chegou a haver uma previsão de IRDR para fixação de tese, não seria tese jurídica, mas para fixação da, digamos assim, entre aspas, da verdade de um fato, né? Então, como você acabou de mencionar, imagine você um caso como esse que aconteceu lá em Minas Gerais, aqueles 2 casos das barragens Rio Doce. Exatamente. Ali havia em um dos anteprojetos havia a previsão de criar um IRDR para isso, para criar um precedente sobre o fato, né? Ou seja, ao invés de tomar porque no IRDR a gente toma um fato padrão, em tese, e aí cria-se uma tese jurídica para aplicar aquele fato padrão. Seria uma coisa um pouco diferente, seria um IRDR para poder fixar, olha, o fato aconteceu, esse fato específico aconteceu dessa maneira. O que poderia contribuir, por exemplo, para grandes acidentes, né? Imagina acidentes aéreos, situações em que temos aqui no Brasil que um prédio desaba e, portanto, deixa ali diversos moradores sem residência, ou como nesse caso das barragens. E aí vem o problema, efetivamente, do contraditório. Então, minha primeira pergunta é, você acha que é possível, pela concertação de atos, fixar esse fato, entre aspas, essa verdade sobre os fatos, né? Essa é a minha primeira pergunta, assim, minha primeira inquietação. Porque aí, veja, embora não haja IRDR para isso, haveria uma outra solução para poder chegar aí. Eu nunca tinha pensado na concertação de atos sobre essa vertente. Aí vem um bocado de outras perguntas, né? Porque, por exemplo, imagine, se é um incidente, que incidente seria esse? E ele se desenvolveria em que juízo? Né? Qual seria o juízo competente? E aí você diz assim, bom, para os casos que já existem e para os casos futuros, né? No IRDR, como ele está concebido no CPC 2015, a questão da fixação de uma tese jurídica vai afetar diretamente os casos presentes, mas há como as partes exercerem o contraditório. E nos casos futuros, embora as partes não possam exercer o contraditório para a formação do precedente, para a fixação do entendimento do tribunal, eles poderão demonstrar que há distinção ou que há motivo de superação, né? Então, podem trazer uma tese jurídica nova, mostrar que, enfim, para afastar a aplicação daquele precedente. Como é que isso funcionaria nessa hipótese que você aventou? Conte para a gente, que eu fiquei curiosa. Excelentes perguntas, super legais. Já exigem aí que a gente entre em algumas questões que são realmente problemáticas nessas técnicas todas, né? Primeiro, começando pela sua primeira, né? Seria super legal essa ideia do IRDR sobre o fato, né? A ideia era realmente essa, infelizmente isso acabou não passando. Mas o que eu trago aqui, a ideia de usar concertação não é bem para isso, tá? Por quê?
Porque neste incidente, e seria um incidente, já respondendo também uma outra pergunta sua, né, seria um incidente de coletivização da prova fundado na concertação. Daqui a pouquinho, quando eu for responder a questão do juízo competente, eu vou explicar um pouco melhor a estrutura de cooperação que o CNJ criou para fazer tudo isso funcionar, né? E eu gosto muito de trabalhar a ideia da gente usar essa estrutura que tem sido muito pouco utilizada. Mas a ideia aqui é de, sim, criação de um incidente de coletivização da prova, com base na concertação, lá no artigo 69, parágrafo único, incisos 2 e 6, conjugados. Tá? Um incidente, porém, Adonias, no qual a prova não é valorada, a prova só é produzida. Então, não haverá nesse incidente a definição de uma tese sobre o fato. Não haverá, portanto, valoração da prova, né? A valoração que se encontra no âmbito já da decisão judicial, e não mais no âmbito da produção da prova, né? Ao valorar, o juiz já está decidindo, né? Dizer se o fato está provado ou não, já é valoração. Então, a ideia desse incidente, mais ou menos na esteira do que acontece na produção antecipada da prova, é de produção da prova e não de valoração. Essa prova vai depois ser trazida para as ações presentes ou futuras na modalidade de prova emprestada, e então vai receber a devida valoração, seja em ações individuais ou em ações coletivas, né? Sempre que eu trato disso, e na minha própria banca, né, de defesa da tese, veio, né, a professora Paula Silva e o professor Sérgio Ariarte trouxeram isso, né, mas a gente esperava aí que você conseguiria trazer a defesa de uma valoração coletiva também, né, e não só da produção. Olha, eu adoraria, mas isso seria uma proposta, ao meu ver, de lege ferenda, que até coloquei depois, mas não de lege lata. Me parece que o sistema, tal como está posto hoje, não autoriza a concentração de todas essas ações em um único juízo para valoração e decisão, porque isso seria uma forma de coletivização de ações individuais, algo que nós não temos, infelizmente. Eu adoraria que tivesse. Thaís, se me permite nesse ponto, acho que talvez até que você vai chegar nisso. Nessa questão me surgiu uma curiosidade que o Adonias colocou também, dessa operacionalização e da própria competência, porque tudo vem para racionalizar. E há um risco de, eventualmente, surgirem problemas procedimentais. E eu pergunto, já existem definições sobre essas questões procedimentais, enfim, de tribunais e tal? Confesso que não conheço, então tomo a liberdade de fazer essa perguntinha também, na mesma linha que o Adonias fez. Até essa pergunta é ótima, Osmar, porque ela complementa o que o Adonias já havia perguntado, né, e continua aí no que eu já vinha desenvolvendo. É uma sequência legal para isso. Não há ainda, e nem imagino que haja, procedimentos pré-definidos para isso, seja em lei, seja pelos tribunais, tá? Mas o que há? Há toda uma estrutura voltada à cooperação jurídica nacional, tá? Então, quando nós olhamos lá para a recomendação do CNJ, nela nós já encontrávamos juízes de cooperação, núcleos de cooperação, que são órgãos nos tribunais, não são órgãos do CNJ. O CNJ criou essas figuras, mas disse que os tribunais é que devem nomear e, enfim, disciplinar. E aí, pelo que eu senti da tua colocação, eu acho que você até concorda, né, com esse agir na frente aí do CNJ, né? Concordo. Pareceu para a tua colocação um viés assim até de elogio por ele ter se antecipado, né? Já há um tempo aí. Com certeza, porque eu acho que quando se trata de gestão, o CNJ tem muito a contribuir, né? E aí ele dá, então, para os tribunais a competência para nomear esses órgãos, né? Então, temos esses núcleos e esses juízes. Inclusive, no site do CNJ, nós encontramos esses dados, né? Na época da tese, até eu entrei em contato com todos os juízes de cooperação que lá estavam. Tinha lá e-mail, até celular de alguns, né? Fazendo uma espécie de survey com eles para perguntar, e aí, vocês acham que essa ferramenta é bacana? Que tipo de atos cooperativos vocês estão gerindo? Os juízes pediram a ajuda de vocês? Infelizmente, naquela época ainda não havia grande número de prática de atos, embora todos dissessem que as ferramentas são ótimas, mas isso não está acontecendo, né? Porque qual que é a ideia? Sempre que um juiz precisa praticar um ato cooperativo, inclusive de concertação, a ideia é que ele acione o seu juiz de cooperação ou o núcleo de cooperação do seu tribunal para que ele possa, então, tanto encontrar outros juízes que queiram aderir à prática daquele ato, e aqui
Podemos trabalhar com isso, inclusive em âmbito nacional, porque o STJ tem um núcleo de cooperação, então até em âmbito nacional a gente pode trabalhar com isso, né? Ou para definir questões procedimentais. O melhor dos mundos é que os juízes se entendam nesse sentido, né? O Fred, inclusive, no livro de cooperação dele, vai trabalhar isso como uma espécie de negócio jurídico de direito público. Ele chega a trazer essa hipótese até, né? Para dizer, olha, são os juízes negociando. Eles vão definir quem é o juízo competente. E aqui tem uma questão interessante, né? Como não se trata de deslocamento de competência para decisão, nem para valoração, me parece que nós não teremos aqui um problema de juiz natural. Nós vamos ter ali um mero deslocamento de competência para a produção da prova. Isso acontece o tempo todo, em carta precatória, em conexão, né? Não teremos problema com isso. Quando eu comecei a pensar isso, eu achei que o juiz natural fosse um problema. Depois eu concluí que não era um problema tão sério assim. Ele é um problema se nós defendermos que é possível reunir para valorar e decidir. Aí o juiz natural assume outra dimensão, né? Agora, para a prática de atos de concertação para produção de uma prova única, me parece que não. Até porque o parágrafo 3º do artigo 69 autoriza a prática de atos de cooperação entre juízos de competência material diversa, né? Então, nós não teríamos aí um problema quanto a isso. Agora, se os juízes não quiserem se decidir quanto a isso, então cabe ao núcleo de cooperação ou ao juiz de cooperação auxiliar na definição do juiz mais competente. E aqui entra a ideia da competência adequada, o mais próximo dos fatos, o mais próximo das vítimas, aquele que tiver o maior número de ações, aí vai depender do caso para nós definirmos qual vai ser o juízo competente, né? Outro dia eu falava disso lá na pós do Gajardoni e do Camilo, na USP de Ribeirão, e um aluno que trabalha muito na Justiça do Trabalho pediu a palavra para me perguntar se eu achava que em algumas ações muito problemáticas que ele tem, caberia essa ferramenta, né? Então, o problema era o seguinte: ações de perda de capacidade, né, de acidente de trabalho, etc., que tramitam na Justiça Comum, na qual é produzida uma perícia que atesta a perda da capacidade, então vem lá o juiz e fixa a indenização respectiva. Depois ele vai lá para a Justiça Federal para entrar contra o INSS com a ação para pedir o benefício previdenciário correspondente à perda da capacidade. E lá é produzida uma prova que atesta que não houve perda da capacidade. Eu até me lembro que eu perguntei para ele, é uma prova que atesta e a valoração é diversa? Porque aí realmente a gente não tem muito o que fazer, né? Não, ele falou, professora, são peritos diferentes, um entende que houve perda da capacidade, outro entende que não houve perda. Aí eu peço a prova emprestada, não se admite, porque o INSS não participou da produção da prova. Daria para consertar? Eu falei, com certeza, não teria problema nenhum. Qual que é o problema do INSS produzir a prova na Justiça Comum? Ou das partes da Justiça Comum produzirem a prova na Justiça Federal? Nós estamos falando só em produção da prova. Então, é concertação para a produção da prova no juízo mais adequadamente competente para aquilo que vai ser definido pelos juízes que vão cooperar, pelo juiz de cooperação, pelo núcleo de cooperação, até mesmo participação das partes, fica melhor ainda, né? Então, a ideia é essa, né? Por isso, até, né, Adonias, fechando a primeira pergunta, é que me parece que não haveria valoração. Então, não é bem a ideia do IRDR sobre fato. Esse precisaria de previsão legal para expressa, me parece, para poder existir, tá? E aí você também trouxe uma outra questão muito legal, né? Que no IRDR nós teríamos aí as partes das ações futuras, que não participariam dessa produção de prova, né? Nem, eventualmente, se defender o IRDR sobre fato, da definição da tese sobre o fato, mas que poderiam trabalhar com distinguishing ou com superação. Me parece aqui que essa técnica pode até ser mais adequada sob o ponto de vista da participação do que o próprio IRDR, né? Me parece que o IRDR também é uma técnica de coletivização, ele é uma técnica de fixação de precedentes, mas ele também é uma técnica de coletivização, e ele acaba realmente sendo aplicada, a tese do IRDR acaba mesmo sendo aplicada a todas as partes futuras que não participaram da fixação daquela tese. Por isso é que até mesmo no IRDR, e há quem defenda, e me parece que com razão, a ideia de que nós teríamos que ter um representante adequado daquele grupo, daquela coletividade, às vezes mais de um representante adequado, se nós tivermos subgrupos ali que vão ser alcançados por isso. Aqui é a mesma coisa, né? É um incidente de coletivização, que se tiver por objeto a ação da Justiça Comum e a ação da Justiça Federal só com 3, 4 partes, a gente faz o incidente e todo mundo participa.
contraditório, tendo problema zero aí, né? Agora, se eu tenho centenas ou milhares, e então eu trabalho com a ideia de um incidente de coletivização da prova, eu não posso trabalhar essa ideia sem trabalhar antes a ideia da representação adequada. E a representação adequada exige atuação adequada no processo, atuação adequada junto à coletividade, exige que esse representante, de fato, esteja ali sendo a voz da coletividade, trazendo a vontade da coletividade, garantindo a deliberação junto ao grupo de todas as decisões que serão tomadas naquele incidente. Então, é algo que precisa ser observado. Sem isso, não dá para defender essa técnica, nem qualquer outra técnica de coletivização, a meu ver. Me diga uma coisa, e onde é que a gente lê tudo isso? Na sua... tese, que agora vira livro. Isso, então. Saiu essa semana, inclusive, né? Pela revista dos tribunais, Coletivização da Prova, é o nome da tese mesmo. Maravilha. Então, coleção Liebman, do professor Talamina e da professora Tereza. Tá, então, pela editora Revista dos Tribunais, Coletivização da Prova, Thaís Pascoal. É isso mesmo? Tudo lá. Então, tá ótimo. Legal. Eu interrompi, não sei se você já ia concluir. Eu ia só fechar falando dessa estrutura de cooperação, dos procedimentos e tal, mas aí com a sua pergunta eu acabei concluindo da mesma forma e fechando com essas questões. Então, se você quiser encerrar ou trazer outras questões, a gente pode fechar sem problema nenhum, né? Acho que a ideia aqui, Dani, se só me permite fazer uma fala aqui para fechar, não sei como que a gente está de tempo, é que me parece que, de fato, isso exige uma mudança cultural, né? Depois que eu dei essa aula lá na USP, esse aluno me convidou para participar de um grupo de estudos em direito do trabalho, porque parece que é muito comum esse problema, né? Aí eu fui lá, falei, todo mundo gostou da ideia, e aí veio uma aluna no final e fez a pergunta do milhão, né? Professora, como que eu faço para os juízes fazerem isso, definirem isso? A gente pede, publica, defende, né? E tenta, porque é uma mudança cultural, né? Ninguém vai obrigar os juízes a fazerem isso. É muito mais fácil cada um ficar lá no seu quadrado, né? Cada um se enxergar como uma ilha. Mas quando nós olhamos para esse conjunto de processos, por que não pensar que, de fato, nós temos ali possibilidades para a prática compartilhada de atos? E até mesmo para fins de decisão, né? Não para a criação de decisões vinculantes, mas por que não permitir que os juízes que se deparem com a mesma questão de direito ou de fato sofisticada possam criar espaços de deliberação e de diálogo a respeito daquela questão? Por que não pensar que essa prova produzida coletivamente, embora não possa ser valorada coletivamente, não possa ser objeto de uma discussão sobre a valoração por todos os juízes que tenham essas ações, né? Criando, de fato, espaços de deliberação. Hoje, com as questões, com a tecnologia, é muito fácil fazer isso para os juízes, né? Então, seria muito interessante se eles se permitissem dialogar sobre as questões de direito, as questões de fato que são colocadas, para que nós possamos evitar aí uma série de problemas, né? E uma outra questão interessante, né? Já ouvi, por exemplo, dizerem, mas a ação coletiva é muito melhor. Por que não a ação coletiva? Claro, a ação coletiva é muito melhor. Eu vou sempre dizer que é muito melhor ter uma ação coletiva proposta do que milhares de ações individuais. Mas o fato é que o nosso sistema não inibe a propositura de ações individuais. Então, a pulverização está pressuposta. Eu nem sequer, quando tenho ação coletiva, terei uma inibição às ações individuais. Isso não é autorizado pelo nosso sistema. Então, com a pulverização já pressuposta, pensamos, então, em ferramentas para melhor gerir todos esses casos individuais que chegam todos os dias no judiciário, né? Mas isso, de fato, exige uma mudança aí de paradigma, uma mudança cultural, e eu acho que é devagarinho, né, que nós vamos chegando nisso. Isso, aos pouquinhos. Só para dar um retorno, Regiane Fonseca, em algum momento da sua fala, colocou aqui, perfeito, e bateu palminhas. Que legal, obrigada, Regiane. Obrigada por estar aqui com a gente. Daniel Magalhães, lá de Brasília. Salve, Daniel. Que saudade de ir a Brasília e encontrá-los, e que saudade de você vir aqui também a Salvador. Daniel, de vez em quando, está aqui em Salvador também, gente. Está dizendo aqui, o tema é realmente interessante. E Carlos Henrique Olea, não sei se é Olea ou é Olea, está pedindo para você repetir. Qual é o título do livro da professora Thaís?
é coletivização da prova. 2 pontos, né? Técnicas de produção coletiva da prova e seus reflexos nas ações individuais. Mas só com coletivização da prova e meu nome vocês já encontram. Mas tem a capa desse livro aí já, não? Para poder mostrar para a gente? Tenho no celular, não sei se mostro assim mesmo. Mostra assim mesmo. Ele não chegou ainda, está em pré-venda. Estou doida para botar a mão nele. Mas ele ainda não chegou. Esse aqui, ó. Não sei se dá para ver. Acho que a luz está atrapalhando. Aí deu. Deu? Agora deu. É esse aqui. Coletivização da prova. Perfeito. Maravilha. Deu? É esse aqui. Obrigada, Daniel. Está agradecendo obrigada, lá. Carlos. Maravilha, Thaís. Nós que agradecemos sua participação, pelas falas, sempre aprendendo. Eu estava falando, viu, Osmar, que esse programa, na realidade, é uma desculpa para que eu possa reencontrar os amigos, ainda que virtualmente, e aprender processo, né? E aprender, é verdade. A gente está aqui aprendendo. A gente aprende, Que bom. Maravilha. Bom, vou passar agora a palavra para Osmar. Maravilha. Gente, Osmar Paixão, pós-doutor em Direito Processual pela UERJ, é doutor pela PUC de São Paulo, é mestre pela UNB, Universidade de Brasília, professor lá do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, no Distrito Federal, e advogado. Osmar, seja bem-vindo à ESA da Bahia. Queria recebê-lo aqui pessoalmente, mas estamos recebendo virtualmente. Em outra oportunidade, teremos você aqui conosco. E, Osmar, a gente vai falar sobre a reclamação nos tribunais superiores. Antes de Osmar começar, eu só queria frisar, nós temos um pequeno delay entre o que acontece aqui, a gente está na sala do Zoom, e o que acontece lá no YouTube. Então, se alguém ainda tiver pergunta para a Thaís depois, ou algum aspecto que queira tratar sobre o tema dela, pode colocar aí no YouTube, que aí eu passo aqui para ela, e aí depois ela responde, tá bom? Mas, Osmar, seja bem-vindo. A palavra está contigo. Estou com saudade de encontrá-lo pessoalmente. É verdade. E logo agora, nos próximos dias, teremos também um outro encontro virtual, né, profissional. Mas vamos matando a saudade aos poucos, mas em breve, se Deus quiser, vamos estar todos juntos. É um prazer. A Adonias, Thaís, está com vocês aqui, ainda que de forma remota e breve, aprendendo e tratando de assuntos aí que são assuntos, né, da ordem do dia. Eu acho que a intenção do programa, já assisti algumas vezes, é justamente essa, trazer questões que a gente consiga casar esses aspectos práticos. Sendo bem objetivo no que toca a reclamação nos tribunais superiores, é bom a gente ter em mente que a reclamação ela começou a ser mais utilizada de uns anos para cá, porque ela é realmente um instrumento muito importante nesse contexto atual que a gente vive, de mudança de paradigma, de um varejo, principalmente nos tribunais superiores, para um modelo consolidado pelo CPC, que é um modelo menos subjetivista, mais objetivo e menos de varejo e mais de tese. Né? Então, antes do CPC já existia esse movimento que veio a ser consolidado com o CPC, com essa ideia de racionalização de teses, de paradigmas, de precedentes, etc. E a reclamação ela é extremamente importante nisso. E uma outra observação prévia que eu faço é que a reclamação ela é tão importante que, vocês sabem disso, ela surgiu à margem da Constituição Federal. Né? Ela surgiu por uma construção do Supremo Tribunal Federal, isso lá nos idos da década de 50, sem previsão na Constituição, sem autorização na Constituição para que o Supremo fizesse isso, mas o Supremo ele sentiu a necessidade de construir um instrumento, né, porque ele dizia, olha, se eu posso mais, eu posso menos. Então, se eu posso definir uma questão, eu tenho que fiscalizar o cumprimento, né, a questão dos poderes implícitos, e aí o Supremo construiu a margem do regimento, depois sobre o regimento, depois jurisprudência, regimento, depois Constituição Federal e depois legislação. Depois legislação, depois Constituição Federal. Perdão, Constituição Federal e legislação. Ou seja, é um instrumento que é tão importante e impactante que, mesmo sem previsão, ele veio a ser utilizado e é muito utilizado. E existem outros exemplos de utilização à margem da legislação, como, por exemplo, todos acompanharam alguns anos atrás, quando o STJ passou a admitir reclamação contra a decisão de turma recursal. Não existe previsão na Constituição, não existia previsão na lei, e o STJ começou. E aí depois o próprio STJ mudou
é que pode parecer uma coisa um pouco estranha, quer dizer, ele admite essa reclamação para impor o respeito a decisões do STJ em repetitivos, mas quem julga são os tribunais de justiça. Quer dizer, você fala assim, pô, mas vem cá, o tribunal de baixo vai fiscalizar se estão cumprida a decisão do tribunal de cima. Sim. E por que não acabaram logo com a reclamação contra a decisão de turma? Porque é importante. Então, ter esse instrumento é muito importante. Eu costumo dizer que a reclamação, qualquer uma das hipóteses de reclamação, hoje muito bem prevista no CPC, mas qualquer uma dessas hipóteses, ela sempre traz, e isso é da natureza da reclamação, a ideia de autoridade. Então, a reclamação ela é sempre carrega dentro dela essa ideia de autoridade. Eu preciso cumprir a autoridade. Ou seja, uma súmula foi desrespeitada, um repetitivo foi desrespeitado, uma decisão no controle concentrado foi desrespeitado, uma decisão na sua execução subjetiva foi desrespeitada. Eu tenho que ter um instrumento para que o tribunal ele faça valer a sua vontade e imponha, acabando aí com os desrespeitos, e a reclamação ela ganha, então, essa importância ímpar nesse contexto atual. Aí eu queria chamar a atenção de 3 questões que me parecem atuais, para problematizar e aí, eventualmente, a gente debater. A primeira delas é essa limitação, né, que a legislação ela colocou, a 13.256, da reclamação contra recurso repetitivo. Não colocou em RDR. Eu, particularmente, acho que repetitivo e RDR não precisavam ter tantas diferenças operacionais e procedimentais, mas acabou que, como uma é para cima e outra para tribunal em tese de segundo grau, apesar de eventualmente poder ser utilizado, enfim, mas existem algumas diferenças operacionais. E o legislador da 13.256, ele colocou esse obstáculo, né, que para eu me utilizar da reclamação no Tribunal Superior, eu preciso exaurir as tentativas de resolver o problema lá embaixo. Ou seja, não venham per salto, já era a jurisprudência nesse sentido, não incomodem direto aqui, tentem resolver. Se não resolver, venham para cá. E o legislador da 13.256, ele encampou isso e colocou. Mas o que eu queria chamar a atenção é que o STJ, todos sabem, recentemente, na reclamação 36476, ele, na Corte Especial, depois de amplos debates, ele meio que fez letra morta a essa limitação da 13.256, né, colocada lá no parágrafo do artigo 988 do CPC. Por quê? Porque, por maioria, o STJ entendeu que, em casos de repetitivo, a reclamação ela não cabe para o STJ, mesmo que exauridas as tentativas de resolver o problema da aplicação nas instâncias ordinárias. Ou seja, como é que deveria ser? A STJ fixa uma tese, comunica aos processos, a todos os tribunais, o processo sobre o Estado tem aplicado aquela tese. Se for mal aplicada ou não for aplicada, tenho que recorrer até o agravio interno do RFRE e aí depois entro com a reclamação. Ok, tranquilo, demonstrei que exauri, entro com a reclamação. Mas o STJ é partindo das seguintes premissas, que existe já ação rescisória para impor o respeito a uma decisão paradigma em repetitivo, que a sistemática do CPC de respeito aos precedentes, às decisões mais fortes, ele independe, ou seja, ele para de pé mesmo sem a reclamação, né? E que a jurisprudência ela já vem impondo limites à reclamação e que o papel do STJ constitucional é o de firmar a tese, pacificar e uniformizar, e não é o de ficar fiscalizando. Eu, particularmente, faço questão sempre de destacar o nascedouro, a natureza, quando começou a reclamação, para mostrar que esse argumento cai, né? Porque se o Supremo, já antes, lá no começo do século XX, já construiu, com base nos poderes implícitos, e sentiu a necessidade da reclamação para que o tribunal realizasse o seu papel, eu não posso dizer que basta fixar a tese e que cumpram como quiserem, né? Então, é um entendimento do STJ que reflete uma outra realidade que nós já temos há um tempo, que são as das ações e reações. O que é isso? Sempre que se exagera o número de medidas, os tribunais eles impõem reações, né? Basta a gente lembrar o próprio Supremo nas paradigmáticas reclamações 4335, 2280, que eu falo muito dessas reclamações, quando ele admitiu reclamação para impor o respeito a teses firmadas fora de controle concentrado, né, no controle difuso, então não deveria ser obrigatória, mas ele admitiu a reclamação, porque, olha, o que interessa é que o Supremo decidiu. Admitiu, mas depois ele teve que fechar as portas. O STJ admitiu contra a adesão de turma recursal, teve que transferir a competência. Então, sempre que tem um aumento exagerado dessa tentativa de racionalizar, é natural que ocorram reações. Então, essa justificativa de que o sistema para de pé, de que o sistema independe dessa reclamação,
no meu entender, ele é mais reativo do que efetivamente se justifica do ponto de vista. Até porque não estamos ainda, né, a Thaís colocou antes, que alguns institutos dependem de uma mudança cultural. Não é de uma hora para outra que a gente simplesmente chega e fala assim, olha, eu nasci preocupado em criar recursos para corrigir erro. Agora, de uma hora para outra, eu vou dizer, não, agora não tem mais nada, agora eu só vou cumprir e observar os paradigmas. Não é assim, não é rápido assim. Isso toma um tempo. Então, a mudança cultural, ela demora. E hoje, eu particularmente acho que não temos ainda uma maturidade para não termos essa reclamação, né? Pode ser que no futuro, no mundo ideal, a gente não precisa ter nem reclamação, nem baixa declaração. Por exemplo, que a prestação sai bonitinha, não preciso corrigir, não preciso reclamar porque estou cumprindo, né? Então, são instrumentos que, num grau de maturidade muito elevado, eu talvez não dependa dele. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção é isso, essa limitação que no Supremo ainda não existe, espero que não existe, no STJ existe, mas espero que seja revista em breve, até porque foi por maioria, muito debatido. Enfim, pode ser que a gente tenha mudanças aí em breve, quando o tribunal sentir a necessidade de ter esse instrumento. Uma outra... Osmar, aqui, Marconi já comentou aqui, dizendo que é interessante essa questão. Na realidade, seria uma reação da reação, né? Ou seja, exato. É uma jurisprudência defensiva. E veja, a ação rescisória tem outros requisitos, que são muito mais rígidos. Tem aquele depósito inicial. Eu vou passar por cima da coisa julgada, sendo que a reclamação, o único requisito da reclamação é que não tenha tido trânsito julgado, né? Então, eu deixo formar uma coisa julgada, para depois entrar com uma rescisória, com um depósito, com riscos, movimentando toda a burocracia estatal, né, judiciária. E voltando ao próprio STJ, né? Exato, e pode depois até chegar lá também. Isso. Quer dizer, me parece que realmente foi um tanto quanto precipitado, e espero que em breve essa reação, em cima da reação, como ele bem colocou, e você colocou, espero que seja revista, né? Até porque, no meu entender, é contra a lei. Um outro ponto, Daniel, que eu acho muito interessante, é que, veja, a reclamação ela foi sempre surgindo à margem da lei, né? Então, o Supremo criou a margem da lei, depois corrigiram, aí depois veio a reclamação 4335 contra adesão e controle difuso e não concentrado, aí depois veio a reclamação do STJ que eu coloquei. Então, agora vem o STJ, também faz restrição à margem da lei. Então, ela está sempre ali no meio desse jogo, né? Do próprio poder e da realização do papel dos tribunais. E aí, o que a gente tem visto hoje em dia também é a discussão sobre a reclamação para rever precedente, né? O que seria isso? Né? Então, eu tenho decisões firmadas no âmbito dos tribunais superiores, e aí eu quero rever aquela decisão, né? Eu costumo dizer que mecanismo para rever é sempre positivo, porque não que se defenda que eu consolide uma tese e que a partir de amanhã eu comece a questionar, não é assim, né? Porque isso traria uma ilogicidade ao sistema, não é isso. Mas só que se eu tenho uma tese firmada, eu tenho mudanças na realidade ou mudanças na legislação, eu tenho que ter uma forma de provocar a revisão, não é? Então, quer dizer, o IRDR, a legislação fala da forma de rever. Ela fala do procedimento de revisão. Já no que toca aos recursos repetitivos, eu não tenho um procedimento previsto no CPC. Eu dependo do regimento interno, o STJ tratou um pouquinho, o Supremo ainda não tratou, mas eu não tenho uma previsão muito clara de como eu vou rever. Então, até nesse contexto, eu acho que mecanismos que levem provoquem os tribunais. O tribunal fala, opa, mudou, né? Então é interessante. E aí, nesse contexto, é que começou a surgir essa discussão. Quer dizer, eu posso utilizar da reclamação para rever precedente? É uma coisa que pode parecer meio maluca. Por quê? Porque, vejam, eu tenho um entendimento firmado no âmbito do Supremo. Aí eu reclamo, para dizer, o juiz de primeiro grau descumpriu. Aí o Supremo vai olhar e vai falar assim, realmente, ele descumpriu e está certo. Quer dizer, então ele julga improcedente a reclamação e admite o descumprimento. Então é uma coisa meio maluca do ponto de vista, se a gente for olhar do ponto de vista procedimental. Agora, e mais, o próprio procedimento da reclamação é diferente. O procedimento da reclamação é um procedimento muito mais simplificado do que o de formação de precedentes, seja em controle concentrado, seja até em controle difuso, seja de súmula vinculante, seja de recurso repetitivo. Os próprios órgãos, eles são distintos, muitas vezes, que estão autorizados a julgar. Então, pode parecer estranho. Agora, o Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez na reclamação 4374, ele admitiu, né,
E ele disse, olha, o voto do relator fala que a reinterpretação da decisão originalmente proferida em sede contra controle concentrado. Ele falou, se trata de uma excepcionalidade a ser verificada somente no caso de significativa mudança das circunstâncias fáticas ou de relevante alteração das concepções jurídicas dominantes. Então, ele colocou, quer dizer, essa ressalva de que só poderia, em casos muito extremos, né, julgou improcedente a reclamação e aí propôs a revisão da decisão proferida no MADIM. Então, tinha o MADIM, um entendimento consolidado, vinculante, aplicava a todos os juízos, e aí ele propôs, a partir de uma reclamação, admitiu a reclamação para levar essa provocação e rever o entendimento do MADIM. Colou. Depois também teve a reclamação 25236, que aí já era relacionada à repercussão geral, onde também, aí foi decisão monocrática, se admitiu, o ministro Barroso admitiu também, e falou, está na hora de talvez rever o entendimento da Corte. Depois teve uma 21409, que é contrária. Mas o fato é que o debate tem surgido e tende e pode aumentar. Por quê? Porque cada vez mais eu vou ter as cortes superiores firmando tese, seja em RDF, seja em repetitivo, seja a partir de repercussão geral, o que quer que seja. Então, é um debate que pode tomar vulto. O que eu particularmente acho? Eu acho que tecnicamente não seria o melhor instrumento, mas não vou dizer que não é interessante se pensar, porque ter uma forma de provocar os tribunais, até para a jurisprudência não ficar engessada, e a grande crítica que se faz a essa consolidação dos precedentes é justamente esse engessamento. Então, é uma forma de provocar. E dentro dessa mesma linha, o último ponto que eu queria chamar a atenção dentro dessa forma de provocar, seriam os casos futuros. Né? Eu costumo dizer que a reclamação contra decisão em recurso repetitivo ela não cabe contra casos futuros, né? Quer por conta desse condicionamento ao exaurimento da instância, que leva ao não cabimento da reclamação imediata. Então, por exemplo, quer por conta até do próprio entendimento do STJ agora, mas, além disso, o que eu tenho no IRDR que eu não tenho na reclamação? O IRDR, a legislação é clara, vai para casos futuros. No IAC, aplica-se aquela tese firmada até que haja a mudança da jurisprudência, até que haja a revisão da tese. No IRDR, para casos futuros. Já no recurso repetitivo, não. Então, eu tenho o sobrestamento dos feitos, o Tribunal Superior fixa a tese, aplica todos os feitos existentes. Morreu, aplicou, ok. Daqui a 6 meses a discussão pode ressurgir num outro caso, um juiz pode entender no sentido distinto e eu não tenho como entrar com a reclamação, porque a reclamação ela depende do exaurimento das instâncias. Então, isso é um estímulo para que, em casos futuros, mudando a realidade legislativa ou social, prática, né, é que os juízes eventualmente questionem o paradigma e que aquilo chegue depois em recurso ao tribunal. Já em IRDR não tenho isso. No IRDR, uma vez o TJ ou o TRE fixando a tese, até que mude, cabe a reclamação. Então, o TJ do Paraná fixa a tese, o TJ da Bahia fixa a tese. O juiz de primeiro grau, daqui a 6 meses, decide diferente. Cabe reclamação. Fica engessado, é muito mais drástico. O IAC também. Eu não posso ficar retomando a discussão. Agora, no caso do recurso repetitivo, eu posso retomar a discussão no futuro em caso não existente. O que, repito, não é de se estimular o juiz falar, vamos ficar decidindo contra. Não é para isso, mas é para servir de um instrumento de ajuste, inclusive cultural, para a gente saber o momento de se aplicar. E, por fim mesmo, agora, uma outra observação que eu faço é que algumas questões muito importantes do próprio papel e das teses dos tribunais superiores acabam desembocando na reclamação, porque a própria discussão, porque o nosso modelo de teses nos tribunais superiores ele foi feito uma ideia muito pragmática, resolver um problema. Né? Então, eu crio uma súmula da decisão num repetitivo, por exemplo, e aquilo tem que caber para tudo que é lugar. Né? Eu aplico a todos os processos. Não tem que ter um questionamento pela lei sobre, não, mas qual é a razão de decidir, ou saber se é obterdicto, se é determinante, não tem que ter nada disso. Aquilo tem que encaixar. Só que muitas vezes na aplicação daquele paradigma é que surgem questões, e aí a reclamação é que muitas vezes serve para fazer esse ajuste. E muitas vezes em reclamações se vai buscar a razão de decidir, né? Ou se é obterdicto, ou se não é, ou se isso tem que integrar, se o fato colocado no caso concreto fez parte daquela decisão. Isso surge em reclamação para mostrar como a reclamação é vasta. Né? Então, até essa especificação, as distinções e a busca das razões de decidir, que não foi idealizado pelo legislador, surgem nas reclamações. Então, acho que as bolas que eu tinha para levantar, Adonis e Thaís, eram essas.
né, para a gente, enfim, sempre destacando essa relevância, essa importância desse instrumento da reclamação, que sobrevive ao tempo, sobrevive à lei, vai contra a lei, vai à margem da lei. Então, vamos, Osmar. Posso falar, Daniela, um pouquinho? Claro, fica à vontade. Porque eu achei fantástico, Osmar, todos os apontamentos que você fez, e eu venho ficando um pouco angustiada mesmo com esse entendimento mais recente do STJ, em especial, sobre a reclamação, porque me parece que nós não temos muita paciência, né? O presidente exige paciência, o presidente veio para fixar pautas de conduta, e nós esperamos que as pessoas entendam as pautas de conduta e, a partir de então, ajam de forma diferente. Então, se uma cláusula é nula num contrato porque o STJ diz que a ideia é que essa cláusula não apareça mais em contratos, né? Mas isso exige tempo, exige maturação, e por algum tempo temos que ter uma ferramenta para fazer o precedente ser aplicado. Então, eu concordo plenamente com você. Pensar no precedente sem pensar na ferramenta que imponha a aplicação e a autoridade do precedente é deixar o precedente no vazio, em prol da eficiência. E aqui eu até falei muito de eficiência, mas eu fiz questão de ressaltar: eficiência sem efetividade não serve para nada, né? Então, é uma busca por eficiência, é uma busca por combater número de processos, mas sem olhar para a efetividade, para a tutela dos direitos. E aí fica sem tutela o precedente, porque a gente tem que se preocupar com a tutela do precedente, e fica sem tutela o direito, porque eu tenho um direito violado, já que não foi atendido o precedente, mas tem nada que eu posso fazer. Quer dizer, isso, no meu entender, isso ajuda, quer dizer, a mostrar que o sistema, no futuro, pode ser que ele pare de pé, mas dentro desse contexto, como você colocou, são dois ataques. Eu tenho o próprio direito em si, que vai deixar de ser ajustado e resolvido, e vou ter também o próprio... toda a construção, né, de precedente, ela pode cair por terra. Quer dizer, igual um entendimento que existia, que eu achava assim absurdo. O Supremo, quando começou ainda no CPC antigo a colocar limitação ao cabimento direto da reclamação, em repetitivo e repercussão geral, ao invés de simplesmente dizer, não cabe per saltum, ou não cabe diretamente, para dizer que não cabe reclamação, ele chegava a alguns acordos, diz o seguinte, que a decisão em recurso repetitivo, ela não se difere das decisões em recursos não repetitivos. Como não é diferente? Quer dizer, se justamente eu crio uma tese para aplicar a outros casos, é diferente de uma tese aplicável no único caso. Então, só quem foi parte no repetitivo pode reclamar, é uma coisa absolutamente contra o sistema, né? Quer dizer, aí não vai parar de pé. Isso, plenamente de acordo com você, excelente. Adorei. Isso. E aquela penúltima questão que você também levantou, Osmar, que é da própria mudança, aos pouquinhos, né? Da tese fixada, porque essa é uma realidade própria de um sistema que pretende criar precedentes, fixar teses e vê-las aplicadas, ou seja, aplicadas, porque, veja, muitas vezes a gente não tem, a gente precisa de mecanismos para mostrar assim, olha, eu tenho aqui um único caso que está indo ao encontro da autoridade do tribunal, aquilo que foi fixado pelo tribunal. Mas, de repente, você começa a ter 2, ter 3, ter 4, ter 5, ter 6, tem alguns casos, e isso começa a sinalizar para o tribunal. Nos sistemas do common law, que aplicam o sistema de precedentes, a gente vê que tem o signaling, né, que é um instituto que é exatamente isso. Olha, estamos sinalizando, os juízes começam a sinalizar uma mudança do precedente. Então, a reclamação também pode ser utilizada para poder sinalizar isso, né? Exatamente. Seja, olha, tem aqui um magistrado, mas o STJ vai começar, os tribunais superiores começam a ter a ideia que, olha, existem diversos casos que estão deixando de aplicar ou aplicando um outro entendimento que não é aquele que foi fixado pelo tribunal, né? É isso aí, é isso aí. Então, para ajudar a entender o precedente, como o Osmar também colocou, né? Muito excelente isso também que ele disse, para ajudar a encontrar rastro, às vezes. A gente precisa da reclamação para entender o âmbito de aplicação do precedente. Então, ela é valiosíssima. É porque assim, a sistemática ela foi feita para ser rápida e pragmática, né? Não é para ter um debate. Então, eu decido, debato 2 linhas. Não cabe dano moral nesse tipo de ação. Ponto. Aplica. Não, mas não dá para aplicar porque eu tenho que saber se a natureza da ação era A ou B. Não, mas isso está fora. E onde que eu vou muitas vezes buscar? Ou provocar o tribunal, para ele especificar, ou, num outro caso futuro, ou para ele na reclamação. Né? Ou até para o tribunal de baixo tentar ajudar a buscar
essa ratio aí na decisão, que a princípio não foi tão objeto de tanta preocupação do legislador. A única preocupação que o legislador teve nesse ponto foi um dispositivo que a 13.256 ela revogou, que era aquele que dizia que a adesão de afetação ela deve delimitar e o tribunal só ia poder aplicar aquilo. Eles tiraram, né? Então, assim, eu posso ir um pouquinho além ou aquém da adesão, do que está na adesão de afetação, porque algumas vezes no debate surge necessidades de resolver problemas paralelos, né? Mas só nesse ponto. Essa ideia é muito interessante, porque eu não tinha pensado sobre essa perspectiva, foi o que Thaís trouxe aí, que isso contribui para que o tribunal de segundo grau também tenha uma melhor compreensão, e não é só um tribunal, para que os tribunais de segundo grau tenham uma melhor compreensão do precedente. Porque, veja, é possível que o TJ aqui da Bahia interprete de uma maneira, o TJ do Paraná de outra forma, o TJ do DF de outra forma. Bom, e aí? E aí, na realidade, não são exatamente interpretações equivocadas, né? Mas o precedente não foi... A ratio do precedente não está tão clara, está meio obscura, e aí pode levar... Aí, veja, aí o sistema não está cumprindo a sua finalidade. Né? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Maravilha. Muito bem. Os comentários aqui no YouTube são de que realmente muito interessante. A Regiane dizendo aqui. Eu queria, já finalizando, queria agradecer muito a presença dos dois. Thaís, Osmar, deixar aqui as portas abertas para voltarem, quiçá presencialmente. Queria passar a palavra para a Thaís, para falar as últimas, assim, se despedir e está com você a palavra, Thaís. É só agradecer, Daniel. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Recebi com muita alegria esse convite. Saio daqui mais feliz ainda, porque foi muito gostoso passar esse tempinho dialogando com você, com os Osmar, sobre esses temas tão legais, né? E que a gente possa se encontrar em breve. E agradecer a todo mundo que está assistindo, pelas considerações, pelas perguntas. Foi muito legal. Obrigada. Denise, eu também agradeço a honra desse convite, é sempre bom. E acaba que, acho que o formato, quer dizer, você tem feito, quer dizer, uma coisa objetiva, pontuando questões atuais, práticas, e botando temas que nos levam também a aprender. Quer dizer, não é só você que aprende, que vê todos. E eu também aprendi hoje, vendo assuntos também que eu não parei para pensar, porque não, é um assunto que eu vejo um pouco de tabela, eu não paro para pensar, né, tanto. Então, assim, aprendi bacana, foi muito legal, obrigado a todos mesmo, e já anotado o nome aqui, já vou aproveitar a pré-venda e já vou fazer reserva do meu. Thaís, parabéns aí pelo novo livro. Obrigada. Isso, Thaís, parabéns. Obrigado, gente. Obrigado, Thaís. Abraço. Obrigado, querido. Osmar. Sempre um prazer estar com vocês e uma satisfação. Aprendemos todos e eu agradeço porque a contribuição para a advocacia também aqui, por meio da ESA. Então, sintam-se sempre aí convidados para voltar. Ok? Eu queria, para finalizar, reiterar o agradecimento, gente, de todos que estão aí nos assistindo. Queria reiterar o agradecimento à diretoria da OAB da Bahia, à diretoria da ESA da Bahia. Queria reiterar também aí o agradecimento à Daniela Silva, que está aqui sempre com a gente, viabilizando o programa. Daniela, obrigado mais uma vez. Sem você, a gente não conseguiria colocar o programa também no ar. E é isso aí. Na próxima semana, voltaremos para o nosso dia de costume, que é quarta-feira, no dia 21 de outubro. Estaremos aqui com Lorena Miranda, a professora Lorena Miranda, aqui da Bahia, procuradora do Estado, e o professor William Santos Ferreira, lá de São Paulo, para poder tratarmos aí de outros dois grandes temas do processo civil. Tá joia? Então, espero todos na próxima quarta-feira, 18 horas, aqui no canal da ESA no YouTube. Obrigado, gente, e boa noite. Fiquem bem. Tchau, tchau. Até a Se cuidem. próxima. Tchau, tchau.